pessoal. Hoje, dia 13 de agosto de 2026, estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2. Hoje, nossa quarta aula. Como vocês já estão acostumados, a gente faz sempre uma pequena revisão da aula passada e, em seguida, eu vou começar a falar dos princípios constitucionais tributários. Pelo cronograma, salvo engano, hoje é o princípio da capacidade contributiva, não é isso? Da legalidade, deixa eu ver aqui, só confirmar. Princípio da capacidade contributiva, isso mesmo. Então vamos lá. Na aula passada, a Dani começou a explicação para vocês do que é um sistema, por conta de a Constituição inaugurar a parte do direito tributário no artigo 145, com o capítulo do Sistema Tributário Nacional. Então, foi falado, e agora a título de revisão vou falar bem rapidamente, foi falado que o nosso sistema, que um sistema é um conjunto organizado de elementos. Sistema tributário, esses elementos são os tributos, né? É um sistema tributário nacional, ou seja, agrega tributos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esse sistema tributário nacional brasileiro tem 4 características. É um sistema rígido ou super rígido, aí vai depender de quem vai dar a explicação, né? Antigamente se separava as constituições em rígidas, flexíveis e semi-rígidas, apenas essas 3 categorias. Rígidas, aquelas que demandavam um processo legislativo dificultoso para a alteração das suas normas. Flexível, aquela que poderia ser alterada de acordo com o mesmo processo legislativo das leis comuns. E semi-rígida, quando ela teria uma parte rígida e uma parte flexível. O Alexandre de Moraes foi um dos responsáveis por agregar o conceito de super rígida. A primeira vez que eu vi esse conceito foi no livro de constitucional dele, há muitos anos atrás, que é aquela parte em que a Constituição é imutável. E existem também as constituições imutáveis, aquelas que não admitem nenhuma alteração. Vocês devem ter estudado isso em constitucional, né? Então, para quem entende que só existem 3 tipos de Constituição, o nosso sistema tributário seria rígido. Por quê? Porque ele exige um processo dificultoso para alteração, porque está quase todo na Constituição, né? Depende de emenda. Agora, para quem vai na linha do Alexandre de Moraes, ele seria super rígido, porque tem partes que não dá para mudar. Uma parte que não dá para mudar é a ideia de sistema tributário nacional. Sistema tributário nacional, ou seja, tributos de todos os entes federativos, certo? Não sei se a Dani chegou a mencionar isso. A ideia de imposto único, que de vez em quando a gente escuta de alguns políticos, ela seria inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição propõe um sistema é um conjunto de elementos. Quando você tem um imposto único, você não tem um sistema, você tem um elemento, certo? Bom, nosso sistema, então, é rígido, misto. Por que é misto? Porque agrega impostos pessoais e reais, e a gente vai entender bastante a diferença de imposto pessoal e real na aula de hoje. A gente vai falar de capacidade contributiva. É um sistema aberto. Por que ele é aberto? Porque ele comporta normas, não apenas no capítulo 1 do título 6, que é dedicado ao sistema tributário nacional, mas existem normas de direito tributário ao longo de toda a Constituição. Por exemplo, no artigo 5º dos direitos e garantias individuais, nós temos normas de direito tributário. Por exemplo, aquela que veda a cobrança de um tributo, que é a taxa judiciária, cobrada dos hipossuficientes. Isso é uma regra de imunidade tributária que está no artigo 5º. Então é sistema aberto porque ele tem normas tributárias não apenas enclausuradas no capítulo 1º do título 6, Sistema Tributário Nacional, mas em toda a Constituição.
E é um sistema racional, porque busca alguma racionalidade na distribuição das hipóteses de incidência dos fatos geradores dos tributos. Por exemplo, um imóvel urbano. Não faz sentido que seja o município que tribute a propriedade de imóveis urbanos? Me parece que faz todo sentido, que isso é bastante racional. É muito difícil que um mesmo imóvel urbano esteja em 2 municípios ao mesmo tempo. Eu não conheço nenhum caso. Agora, eu conheço muitos casos de propriedades rurais que estão em 2 municípios, ou então até mesmo em 2 estados, a mesma fazenda. Eu fiz um inventário uma vez de uma propriedade rural que estava uma parte em Minas e uma parte no Rio de Janeiro. Foi necessário fazer até 2 matrículas de RGI diferentes, né? Um cartório de Minas dividiu, era mesmo, né? Então, poxa, se uma propriedade rural, um imóvel rural pode estar em 2 estados ao mesmo tempo, não faz sentido que seja tributado pela União ou no ITR, né? Então, o nosso sistema tributário é racional nesse sentido. Eu tenho um pouquinho de implicância com essa classificação, porque qualquer sistema deve ser racional. Porque o sistema não é um conjunto organizado de elementos. Então, quando a gente fala em organizado, a gente está dando uma racionalidade, certo? Mas a doutrina fala que ele é racional. Então, vamos aprender que é racional, tá? Sem prejuízo da gente criticar. Mas é nesse sentido, né? Salvo engano, ou Ricardo Lobo Torres ou Ricardo Lodge usava a figura de que nosso sistema tributário ele tem engrenagens que se encaixam perfeitamente para dar uma lógica no sistema. Mas eu acho que esse exemplo do IPTU e do ITR nos ajuda até mais concretamente a entender, né, a racionalidade do nosso sistema. Bom, e aí a Dani também comentou do poder de tributar, e aí a gente tem que ter essas definições bem na ponta da língua. O que é o poder de tributar? É a prerrogativa de instituir tributos. No Brasil, o poder de tributar, essa prerrogativa, é só da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É a prerrogativa de instituir tributos, que não se confunde com competência tributária. Competência tributária é a prerrogativa legislativa de instituir e disciplinar tributos conforme distribuição constitucional. Prerrogativa legislativa de instituir e disciplinar tributos conforme distribuição constitucional. Então, o que significa isso? O município recebeu da Constituição a competência para instituir o IPTU, certo? Então, na hora que a Constituição, o Poder Constituinte originário, distribuiu os tributos pelos entes federativos, ele deu uma quantidade de impostos, por exemplo, para a União, 3 impostos para os estados, 3 para os municípios, o IBS de competência compartilhada e tal. Mas, então isso significa, o município ele tem a competência para instituir IPTU, ele tem a prerrogativa legislativa de instituir e disciplinar o IPTU, que foi distribuído a ele pela Constituição, tá? E tem o poder de tributar também, que é a prerrogativa de instituir tributos. A União, por exemplo, tem o poder de tributar, a prerrogativa de instituir tributos, mas não tem a competência tributária para instituir o IPTU. Não tem a prerrogativa legislativa de instituir e disciplinar aquele tributo distribuído pela Constituição ao município. Está bem claro isso, né? Competência tributária indelegável. E como é que a gente sabe que a competência tributária é indelegável? Primeiro que decorre um pouquinho da lógica do Pacto Federativo, né? Se
Como é que se distribuíram essas competências? A gente vai falar disso com calma mais para frente, tá, pessoal? Mas para vocês terem essa noção. Em 88, quer dizer, 87, na Assembleia Constituinte, o que o Constituinte fez? Ele organizou as atribuições de cada ente federativo. Então disse, olha, a União vai ter forças armadas, o município vai cuidar da parte urbanística da cidade, o Estado vai ter polícia e corpo de bombeiros, entre outras atribuições. Depois que o Constituinte dividiu as atribuições constitucionais, o Constituinte falou, poxa, mas eu estou dando a missão, eu tenho que dar os meios para que esses entes cumpram a missão. Então, de que forma eles terão recursos para cumprir essas missões, essas atribuições constitucionais? Basicamente pelos tributos, né? Estamos no estado fiscal, lembra? Que a forma de arrecadação principal é tributo. Então, vou distribuir esses impostos, esses tributos, de forma que eles possam ter recursos para que exerçam as suas atribuições constitucionais. Bom, quando foi feita a conta, viu que a União precisava desses 10 impostos, né? O 9 na época. O Estado precisava de 3 impostos, o ICMS, que é muito poderoso do ponto de vista de arrecadação, é o imposto mais importante do Brasil em termos de arrecadação, o ICMS, o ITD, que é o Imposto sobre Heranças, e o IPVA, pois com isso o Estado vai dar conta de ter ali uma arrecadação muito adequada para as suas necessidades. O município vai ter o IPTU, o ISS, o IPBI, e entre outros tributos, mas não faz sentido nenhum que um ente público, anos depois da Constituição ter feito esse esforço de distribuir impostos de acordo com a necessidade de cada ente, o ente público fala, não, estou abrindo mão aqui do IPTU, porque dá muito trabalho, vou passar para o Estado delegar essa competência tributária. Não faz o menor sentido. Então, tem uma certa lógica da competência tributária ser delegada, tudo bem? Mas como se isso não bastasse, o nosso Código Tributário Nacional, no artigo 7º, olha o que o artigo 7º do CPM vai dizer. Um instantinho. Tá fácil aí para você, Dani? É o 7º. Apesar que eu já achei aqui também. Vamos lá. Olha, eu vou ler desde o artigo 6º do CPM, tá? O artigo 6º vai dizer assim, ele começa o título 2, competência tributária, isso está no CPM. As atribuições constitucionais de competência tributária compreende a competência legislativa plena. Lembra que competência tributária é prerrogativa legislativa? Ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados, nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, tem a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações ao poder tributário. Parágrafo único. Isso a gente vai ver mais para frente. Artigo 7º. A competência tributária é indelegável. Aqui no CPM. Mas a gente sabe que a capacidade tributária ativa é delegável. Lembra que a gente falou sobre isso? O que é a capacidade tributária ativa? É a prerrogativa administrativa de cobrar, fiscalizar e arrecadar tributos. Não falamos sobre isso, da capacidade tributária ativa aqui? Ou falei em tributos em espécie? Falei aqui também, né? Então, essa é delegada. E o CTN vai dizer que ela é delegada, mas ela não vai se expressar muito bem. O CPM é uma lei maravilhosa, pessoal, mas uma lei de 1966. Então, a doutrina de direito tributário não estava tão avançada. Então, ele, em alguns momentos, ele não é tão claro, tá? Então, diz assim, artigo 7º. A competência tributária é indelegável, salvo
Atribuição das funções de arrecadar e fiscalizar tributos. Função de arrecadar e fiscalizar tributos não é a competência tributária, é a capacidade tributária. É a capacidade. Então, quando diz salvo a atribuição de funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar, função administrativa, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outras, nos termos do artigo tal da Constituição, a referência à Constituição de 1946. Então, o que o artigo 7º está dizendo? A competência tributária é indelegável, mas a capacidade tributária ativa, que é essa prerrogativa de cobrar, de fiscalizar, arrecadar, ela é delegável. Artigo 8º. Depois a gente vê aqui os parágrafos. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. Ou seja, o não exercício da competência tributária, lembra do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas? O não exercício não a defere a outra pessoa jurídica de direito público. Isso significa que a competência tributária é irrenunciável. A pessoa não exerceu. Então, não é que, não quer, tem quem quer. Não quer exercer? Não pode. Mesmo que a União jamais institua o imposto sobre grandes fortunas, isso não vai gerar automaticamente a transferência dessa competência para um outro ente público. Certo? Entendido? Esse é o artigo 8º, que vai trazer irrenunciabilidade, ou irrenunciável a competência tributária. Bom, e aí a Dani falou também da situação, se é uma faculdade ou se é uma obrigação a instituição de tributos, compete a União, Estados e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Então, esse poderão é uma faculdade ou é um poder-dever? Ou uma obrigação? Isso foi dito na última aula, certo? Como é que eu responderia isso numa prova, se me perguntassem, tá? Se eu tivesse que responder uma prova de concurso, como é que eu responderia essa pergunta? O exercício do poder de tributar é um dever ou uma faculdade diante do que consta na Lei de Responsabilidade Fiscal? Lembra que a Dani trouxe o artigo lá da Lei de Responsabilidade Fiscal? O que eu responderia? Não obstante a Constituição prescrever uma faculdade ao utilizar o verbo poder e não dever de tributar, a Lei de Responsabilidade Fiscal entende que o não exercício de todas as competências tributárias enseja uma situação de irresponsabilidade fiscal daquele ente. Certo? Então, não é que haja... Ele pode... Uma coisa é o cara cometer um crime, outra coisa é ele ser um responsável. Certo? A gente pode estar sendo responsável e não estar fazendo nada de errado. Por exemplo, está chovendo. Eu estou na Dutra, a 110 por hora. Está chovendo, a pista está escorregadia. O limite de velocidade é 110. Eu estou andando no limite. Neblina, chuva, pista escorregadia. Eu estou cometendo uma ilegalidade? Não, mas estou sendo responsável. Então não há ilegalidade na não prática do exercício de todas as atribuições, mas é uma conduta que é considerada irresponsável do ponto de vista fiscal. Parece uma contradição, mas o Supremo ele entende que é isso mesmo. Quando ele julgou aquela ADO
do PSOL, ele deixou claro que é uma faculdade, certo? Esse artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal também, que determina, que a gente falou na última aula, ele foi sujeito a uma ADI. Aquele que dizia que aquele ente que não exerce todas as competências tributárias relacionadas aos impostos fica vedado de receber transferências voluntárias. Eu dei o exemplo de Aperibé, né, de Macuco, que, né? Olha, ele foi declarado constitucional pelo Supremo. Tudo bem, é constitucional, mas a interpretação é essa. É uma situação de responsabilidade fiscal, mas isso não significa que a União seja obrigada a instituir, só fica numa situação de responsabilidade fiscal. É um pouco contraditório, né? Parece um pouco estranho isso. Mas a lei, não é que a lei obrigue que ela esteja em plena responsabilidade fiscal. Certo? A Constituição não obrigou, então não é obrigatória a instituição de todos os tributos. Porque, olha só, especialmente esse tributo, pessoal, só para a gente relaxar um pouco essa tensão. Esse tributo, o Imposto sobre Grandes Fortunas, é um tributo que tem que ser feito um cálculo muito cuidadoso. Tem que ser um tributo muito bem calibrado para ele ser vantajoso do ponto de vista fiscal. A França, quando instituiu, da primeira vez, ela instituiu de uma forma muito radical. E ela percebeu que houve um problema econômico, porque muitos dos titulares de grandes fortunas atravessaram a fronteira, foram para outro local, aquele Gerard Depardieu, né? Acho que foi morar na Rússia. O pessoal trocou, foi ter grandes fortunas, transferiu o patrimônio. Então aquele cara que pagava imposto de renda, pagava imposto sobre propriedade, consumia pra caramba, então pagava vários impostos sobre consumo, ele migrou para outro local. Então houve ganho de arrecadação? Parece que não, que houve um tiro no pé. Entendeu? Então às vezes foi interessante. O primeiro político que eu saiba que apresentou o projeto para o Imposto sobre Grandes Fortunas no Brasil foi o Fernando Henrique Cardoso, enquanto senador. Quando ele foi presidente da República, ele arquivou o projeto que ele mesmo tinha apresentado, porque ele falou, ele não teve consenso político para aprovação disso. Teve um dos projetos que dizia assim, grande fortuna quem ganha mais de quem tem um patrimônio superior a R$1 milhão. Olha como é complicado isso. Gente, se alguém mora em Caraí, aqui, algum de vocês mora em Caraí, provavelmente, mesmo sendo classe média, se somar todo o patrimônio, vai ter R$1 milhão. Só o apartamento em Caraí, você não vai ver um apartamento de 2 quartos, não vai conseguir por menos R$600 mil, R$500 mil, não é isso? Né? Apartamento de 3 quartos em Caraí, R$700 mil. O sujeito tem um carro, tem uma conta, grande fortuna, é isso. Grande fortuna, pode ser uma fortuna, uma grande fortuna. Lembra das palavras que a gente tem que considerar na primeira limitação ao poder de tributar? Entendeu? Então é um imposto que é difícil calibrar esse imposto. A União pode não ter entendido pertinência, entendeu? Bom, já falei demais nessa revisão, está rendendo, né? Mas é legal essa reflexão, né? Para vocês terem isso em mente, tá? Bom, e aí depois a gente falou, e já encaminhando, preparando para a aula de hoje, a gente falou que tem esse poder de tributar, mas ele está num contexto do Estado de Direito. Lembra das 3 palavrinhas do Estado de Direito? Limitação do poder. Bom, tem um poder, então tem que ter limitação do poder, certo? E a gente tem as limitações ao poder de tributar. 3 tipos. Parênteses. Isso é uma classificação meramente didática. Tudo bem? A Constituição não diz. Existem 3 tipos de limitação ao poder tributar. Não. A gente olha a Constituição e dá uma organizada ali para fins didáticos. 3 tipos. Primeira, distribuição de competências tributárias privativas. Vimos na última aula.
Essa primeira limitação tem dois aspectos. Primeiro, mais simples de todos. Quando a Constituição atribui competência tributária a um determinado ente, automaticamente ela está limitando o poder de tributar dos outros entes. Se aquela competência tributária é privativa, né, e o primeiro tipo é a distribuição de competências tributárias privativas, né, se a Constituição está dizendo que compete ao município instituir o IPTU, é uma competência tributária privativa, ao mesmo tempo a Constituição está dizendo fica vedado à União e aos Estados instituir o IPTU. Está claro isso, né? Segundo aspecto da primeira espécie de limitação ao poder tributário. Quando o Constituinte utiliza vocábulos para atribuir uma competência tributária, essas palavras, elas têm uma força semântica que deve ser respeitada. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas. Tem que ser grande. Se não for grande, para que o Constituinte utilizou essa palavra? Poderia ter usado, compete à União instituir impostos sobre fortunas. Tudo bem? As palavras, elas limitam o poder tributário. Não pode o sujeito instituir imposto sobre uma pequena fortuna. A Constituição falou grande fortuna. E todos os outros exemplos que a gente já deu na última aula. Tá? Hoje, nós começaremos a falar do segundo grupo de limitações ao poder tributário, que são os princípios constitucionais tributários. Qual a diferença de regra para princípio, segundo Humberto Ávila? Né? Falei na última ou na penúltima aula. Humberto Ávila, ele vai dizer que as regras são imediatamente descritivas de um comportamento, mas indiretamente buscam uma finalidade. Os princípios são imediatamente descritivos de uma finalidade, mas que indiretamente necessitam de condutas concretas para sua concretização. Isso vai fazer muito sentido a partir de agora para a gente. Então, está falando dos princípios constitucionais tributários. Então, se eu estou falando de princípio, estou falando de normas jurídicas imediatamente descritivas de uma finalidade, mas que indiretamente precisam de condutas concretas para sua efetivação. Tá? E o primeiro que a gente vai estudar é o princípio da capacidade contributiva. E o que propõe o princípio da capacidade contributiva? O princípio da capacidade contributiva propõe que as pessoas sejam tributadas de acordo com a sua capacidade econômica. Certo? As pessoas mais ricas serão mais tributadas, as pessoas mais pobres serão menos tributadas, as pessoas medianamente ricas serão medianamente tributadas. Tudo bem? É uma coisa super abstrata, não é? Como o princípio costuma ser na parte do imediatamente descritivo de uma finalidade. A finalidade está clara. No Brasil, cada um tem que ser tributado de acordo com a sua capacidade econômica. Mas dá para perceber que isso é muito abstrato. Não é? Como é que é? Quem é que tem mais capacidade econômica? Vamos lá, olha para mim e para o Marco Antônio. Nós dois somos igualmente procuradores do município do Rio de Janeiro e professores da Universidade Federal Fluminense. Vamos desconsiderar que o Marco tem mais triênios do que eu, mais antigo que eu, tá? Nas duas instituições. Vamos desconsiderar isso. Então, nós dois, a rigor, temos exatamente o mesmo rendimento mensal. Tudo bem? Então, nós temos, aparentemente, a mesma capacidade contributiva. Só que eu, hoje, tenho 5 dependentes econômicos. O Marco tem hoje
2 dependentes econômicos. Né? Eu pago 6 planos de saúde. O Marco paga 3 planos de saúde. Eu pago 4 escolas. O Marco paga 2 escolas. Então, a Constituição, ela determina que se olhe, por exemplo, do imposto de renda, é um imposto que você pode olhar para a pessoa e calibrar essa capacidade contributiva de acordo com aquelas circunstâncias pessoais. Vai dizer, olha, aparentemente o Rodrigo, ele tem, por conta de circunstâncias pessoais, menos capacidade contributiva que o Marco. Mas pode ser que, de repente, um outro professor que não tenha nenhum filho, que não tenha nenhum dependente, que não pague nenhuma escola, tenha uma situação de saúde que ele gaste muito com saúde ao longo do mês e tenha menos capacidade contributiva que nós dois. Então, mas como a gente vai fazer isso na prática? Eu estou dando exemplos teóricos, tá? A gente vai fazer mediante alguns instrumentos que servem para concretizar esse princípio da capacidade contributiva. Segura essa informação, que eu vou dar esses instrumentos daqui a pouquinho, tá? Mas antes, queria dizer para vocês o seguinte: essa capacidade contributiva, ela tem fundamento constitucional no artigo 145 da Constituição, parágrafo 1º. 145 foi aquele que lemos na última aula, né? E o parágrafo 1º, como é que vai dizer? Eu vou querer que vocês cheguem só no comecinho desse parágrafo 1º, porque o final dele a gente vai tratar na última aula do curso. Então, 145, parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Tá? É isso que diz o comecinho do 145. Então, esse é o artigo que traz o princípio da capacidade contributiva. Sempre que possível, vamos resumir, os impostos eles serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Essa é a essência. Aqui, pessoal, a Constituição disse menos do que gostaria de dizer, porque ela limitou os impostos, quando, na verdade, o Supremo entende que aqui tem que ser lido como tributos. O princípio da capacidade contributiva não pode ser entendido apenas para os impostos, que é uma das 5 espécies tributárias, né? Ele tem que ser entendido para todos os tributos. É um princípio muito importante para ser limitado aos impostos. Hoje o Supremo entende que o princípio da capacidade contributiva se aplica a todos os tributos. Tá legal? O princípio da capacidade contributiva, e eu vou falar isso para vocês, porque eu já vi ser perguntado numa prova de magistratura, pessoal, uma prova de juiz, tá? PRF4, Rio Grande do Sul, né? Paraná e tal. Perguntaram assim, isso aí, 2005, 2006, se havia alguma menção ao princípio da capacidade contributiva nas constituições anteriores à de 88. Muito difícil a pergunta, né? Eu mesmo não sabia, se me perguntasse, eu não saberia responder. Então, fui pesquisar. E, incrivelmente, eu encontrei na própria Constituição Imperial de 1824, no artigo 179, não precisa anotar se não quiser, tá? Se quiser anotar, por curiosidade, só para um dado histórico interessante. Né? O artigo 179, inciso 15, dizia de uma forma interessante, né? A contrário senso, que dizia assim: ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção dos seus haveres,
em proporção dos seus haveres. Então, aqui traz um dever fundamental de pagar tributos, né? Ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado. Então, existe um dever fundamental de se pagar tributos, mas na proporção dos seus haveres, na medida da sua capacidade econômica. Tá legal? Então, isso desde 1824, Constituição Imperial, já havia uma previsão. Depois, em 1891, não tinha nenhuma previsão, não encontrei. Em 1891, né, primeira nossa Constituição Republicana. Depois, em 1934, não tinha uma menção expressa ao princípio da capacidade contributiva, mas a Constituição de 34, que é a nossa primeira Constituição social, né, a primeira do Getúlio, se eu não me engano, foi a quarta Constituição social do mundo, tá? A primeira do México, a segunda de Weimar, a terceira, se eu não me engano, foi da Espanha, de 31, e a quarta, a nossa. Ela já tinha ali, pelo menos, alguns instrumentos de concretização da capacidade contributiva com uma progressividade, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? De 37, também, mesma coisa. Depois, a de 46, aí tinha a de 46 tinha previsão expressa e uma redação muito boa. Os tributos, melhor do que de 88, porque já falava dos tributos e não dos impostos. Os tributos terão caráter pessoal sempre que isso for possível e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Constituição de 46. A primeira Constituição nossa já no neoconstitucionalismo, né? Pós-guerra, 1946. Redação melhor do que a de 88. Tudo bem? E que história é essa de que os tributos terão caráter pessoal? Lembra? Acho que a Dani comentou com vocês, quando falou que o nosso sistema tributário é misto. Comporta impostos pessoais e impostos reais, né? E nesse momento a gente vai trabalhar mais essa ideia, né? O nosso sistema tributário é misto porque comporta impostos de natureza pessoal, caráter pessoal, e impostos de caráter real. Qual a diferença de um tipo de imposto para outro? Tem muito a ver com a capacidade contributiva, tá? Existem muitas formas de explicar essa diferença, mas a que eu acho mais didática é a seguinte: o que são os tributos ou impostos de caráter pessoal? São aqueles que olham para a pessoa do contribuinte e buscam dados da capacidade contributiva daquele sujeito, daquela pessoa, daquele ser humano. É aquilo que eu fiz em relação ao imposto de renda aqui, me comparando com o Marco Antônio. Poxa, é o ser humano Rodrigo que tem 4 filhos. É o ser humano Marco Antônio que tem 2 filhos. É o ser humano Rodrigo que tem problema de saúde X, ou tem que ir ao dentista, tem que ir ao psicólogo. É o ser humano Marco Antônio que tem que ir para a fisioterapia, que tem... Então, é um tributo que olha para a pessoa. Isso é um tributo pessoal. Ele busca a chamada capacidade contributiva subjetiva do sujeito, calibrando, olhando para aquela pessoa. Isso é típico no Brasil do imposto de renda. O imposto de renda é o único tributo brasileiro que tranquilamente pode ser classificado como tributo pessoal, porque toda a sistemática do imposto de renda vai olhar para a pessoa. Quantos dependentes, qual o gasto com saúde, qual o gasto com educação, certo? Já os impostos, os tributos reais, olha para res, né? Na origem, no radical da palavra real, tem aquela palavra grega res. O que é res? Lembra? Res pública. Coisa pública, né? Coisa. Então, os tributos reais olham para coisa, para aquele bem. Se preocupam com a capacidade contributiva objetiva do objeto.
certo? Isso ele se difere dos impostos e dos tributos pessoais, que vão olhar mais para a pessoa do que para as coisas. Exemplo, eu tinha um tio, dou esse exemplo em todas as aulas, eu tinha um tio que teve muito dinheiro. Talvez, eu lembro, eu era criança, ele tinha uma loja de carros lá no Meia, mas ele tinha, sei lá, muitos carros que eram dele mesmo, ele vendia os carros, e a gente ia para Iguaba, tinha casa em Iguaba, e era mó barato, que ele tinha lá um barquinho, a gente saía, e gente, eu me sentia muito rico com meu tio, né? Saía e tal, mó barato. Mas o tio ficou muito pobre, porque com a questão do plano Collor, teve lá uma série de situações e decisões administrativas empresariais dele, ele não viu a mudança de paradigma lá no ramo de negócio dele de venda de carro, acabou se tornando um cara muito pobre e muito trabalhador. Então ele foi empreender em outras coisas. Primeiro empreendeu no ramo da quentinha, cozinhava, vendia quentinha. E aí, em um determinado momento, ele começou a ter muito problema de saúde, porque ele não ficava cozinhando o dia inteiro, acordava 4 da manhã, ia lá no Ceasa, comprava. Não. Aí ele falou comigo, Rodrigo, eu vou comprar um carro de alto padrão para trabalhar agora como Uber Black. Acho que é mais compatível com a minha saúde. E ele foi e comprou um carro, um Toyota Corolla, um carro, pegou um financiamento, pagou, sei lá, em 6 anos, comprou um carro top para trabalhar como Uber Black. E ele andava com aquele carrão de 100 e tantos mil reais, era proprietário do veículo automotor e tinha que pagar um IPVA caríssimo. Por quê? Porque o IPVA ele é um tributo real, ele olha para res, olha para coisa, e aquele carro exteriorizava muita riqueza. Sei lá, um carro de 150 mil reais. Ele tinha uma dificuldade econômica tremenda, a pessoa dele. Mas o IPVA é um imposto real. Ele vai olhar para a coisa, vai se preocupar com a capacidade contributiva objetiva. Ele vai olhar um sujeito passando com um Toyota Corolla e falar, está exteriorizando riqueza. Vou passar a sacolinha, deixa 4% do valor do carro aqui para mim. Entendeu? Então, os impostos reais, eles se preocupam só com a capacidade contributiva objetiva, com a exteriorização de riqueza. Os pessoais olham para a capacidade contributiva subjetiva. Quais desses dois tipos parece mais consentâneo com a justiça fiscal? Aqueles impostos pessoais, que olham além da capacidade objetiva também a subjetiva, ou os impostos reais, que só olham para a capacidade contributiva objetiva? Qual que seria o mais justo, na opinião de vocês? Para mim parece claro que são os pessoais. É por isso que a Constituição, ela sempre diz isso, olha, artigo 202 da de 46, os tributos terão caráter pessoal sempre que isso for possível e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Entenderam? Nossa Constituição de 88, olha como ela diz aqui no parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Por isso que existe uma preferência da Constituição pelos tributos de caráter pessoal, porque eles calibram melhor a capacidade contributiva. Mas a despeito dessa preferência, no Brasil, de tributo pessoal, a gente tem praticamente só no imposto de renda. Os outros todos são reais.
Tem uma discussão sobre o ISS em algumas circunstâncias, mas, embora a Constituição declare a preferência pelos tributos pessoais, o único que pacificamente é pessoal é o imposto de renda. Certo? Está claro isso? Tá? Bom. Professor, eu queria comentar que eu pude estagiar na defensoria do ano passado na área de execução fiscal. E a gente era responsável por analisar os impostos estatuários, um deles era o IPVA. E muitos dos atendimentos que eu fazia, a pessoa às vezes tinha um determinado cargo, um valor acima, mas a vida dela não conduzia muito. Então, muitos viam lá um contribuinte que não estavam pagando o IPVA já há alguns anos, por exemplo, questões assim como uma parecida com o seu tio. Isso. E como é que a justiça se comportava? Vocês chegavam a ajuizar ações anulatórias? Tinham algum tipo de... Não muito anulatória, não. Era mais, a nossa forma de defesa era muito limitada. A gente ficava muito na prescrição, decadência, às vezes legitimidade passiva, associação ICMS, era bem limitado. Tá vendo, pessoal? É difícil defender, porque é um imposto real. Então, a defesa na defensoria pública, nesses casos, era quando havia uma prescrição, uma decadência, né? Quando há uma ilegitimidade passiva, poxa, indicou no nome da pessoa errada, né? Ele não é o proprietário do veículo, porque tributariamente mesmo é difícil, é imposto real, pode cobrar. Tudo bem? Obrigado, Sofia, foi muito pertinente a tua colocação. Bom, uma outra coisa importante da gente saber é que existe uma diferença entre capacidade contributiva e a chamada disponibilidade financeira. São duas coisas diferentes, capacidade contributiva e disponibilidade financeira. O que é disponibilidade financeira? É quando a pessoa tem recursos ali financeiros disponíveis, mas nem sempre isso revela capacidade contributiva. E a gente vê, por exemplo, essa situação na questão envolvendo os entes públicos, certo? Os entes públicos, eles recebem uma quantidade de dinheiro imensa. União, estados, municípios, por conta dos tributos, das receitas originárias. Então, o caixa, ele normalmente está com dinheiro. Existe disponibilidade financeira, entre aspas, mas isso não revela que ele tenha capacidade contributiva, porque aquela receita, muitas vezes, está totalmente direcionada a uma atribuição já determinada pela lei. Vou dar um outro exemplo mais fácil, pessoal. O meu pai, ele era diretor médico de maratonas. Era médico, ele foi médico do esporte. Durante mais de 30 anos ele foi o diretor médico da Maratona do Rio. E aí o que acontece? Ele recebia na conta corrente dele a remuneração de todos os membros da equipe que participavam daquele evento. Então, tantos médicos, tantos fisioterapeutas, tantos acadêmicos de medicina, tantos massoterapeutas, Então, ele, por exemplo, para participar como diretor médico, naquele evento ele ganharia R$8.000. Só que era depositado na conta dele R$100.000 para ele poder depois repassar para os outros membros da equipe. Só que, percebam, esse dinheiro ele circula pela conta dele, mas ele não está exteriorizando riqueza em relação àquele dinheiro. Aquele recurso, ele circulou, mas ele auferiu de renda pelo trabalho dele apenas R$8.000. Então, é um exemplo de que ele, ali, de riqueza própria, que ele vai pagar um imposto de renda de R$8.000, aí que ele demonstrou capacidade contributiva. Embora ele tivesse temporariamente muita disponibilidade financeira na sua conta, certo? Mas era, na verdade, só para repassar para os outros membros da equipe. Situação contrária do meu tio. O tio demonstrava muita capacidade contributiva objetiva,
mas tinha pouquíssima disponibilidade financeira, pouquíssimo dinheiro em conta para poder pagar as coisas dele. Mas o princípio da capacidade contributiva não se preocupa com a disponibilidade financeira. Está mais preocupado com a capacidade contributiva propriamente dita. É o quanto o sujeito exteriorizou de riqueza. Tudo bem? Falando de exteriorização de riqueza, deixa eu dar muitos exemplos para vocês, só para que isso fique muito claro. Mateus tem um imóvel no Ingá. Tudo bem? Aqui no Ingá, o imóvel dele vale R$700 mil. Quando o município olha esse proprietário de imóvel em perímetro urbano, um imóvel que vale R$700 mil, ele olha para ele e fala: poxa, você está exteriorizando riqueza. Passa a sacolinha, deixa 1% do valor desse imóvel aqui a título de IPTU. A Sofia tem um carro, tudo hipotético, tá? Não sei se tem, mas tem um carro que custa R$80 mil. Exteriorizou a riqueza com bem, né? Passa a sacolinha, deixa 4% aí a título de IPVA. Você demonstra capacidade de contribuir para os gastos públicos. Sofia tem um imóvel rural que custa, sei lá, vale R$1 milhão, uma fazenda. Sofia, você exteriorizou a riqueza, passa a sacolinha, deixa aí 1% a título de ITR, Imposto Territorial Rural, certo? E aí, Isabela trabalhou como parecerista no escritório, ganhou R$50 mil no parecer que ela deu. Bom, aqui você vai pagar 27,5% de imposto de renda sobre esses 50 mil. Além disso, ainda vai pagar o ISS para os municípios, porque você exteriorizou a riqueza. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Tá legal, pessoal? De demonstrar capacidade contributiva. Tudo bem? Bom, quais são os instrumentos para a gente concretizar essa coisa tão abstrata? Antes de falar, deixa eu falar uma outra coisa. O princípio da capacidade contributiva, na essência, está muito relacionado àquele princípio da igualdade material. Poderia dizer que o princípio da capacidade contributiva é a aplicação do princípio da igualdade material em âmbito tributário. Lembra da igualdade material? A diferença de igualdade material e igualdade formal? Igualdade formal trata todo mundo de forma igual. Já foi um grande ganho. Ali nós vivemos do Estado de Direito. Poxa, você tratar o presidente, o governante, da mesma forma que o súdito, já é uma coisa maravilhosa. Só que o princípio da igualdade ele foi sendo aperfeiçoado. Então hoje a igualdade material é você tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida que se desigualam. É por isso que no Justiça do Trabalho, por exemplo, a gente tem regras que são mais favoráveis, presunções, etc., mais favoráveis ao empregado, pressupondo que é necessário que haja uma desigualização, para que eles possam estar em igualdade de armas ali no litígio dentro da Justiça do Trabalho. O consumidor, se presume, tem várias presunções favoráveis ao consumidor, para que haja uma igualdade prática, Bom, então, qual a ideia? É tratar desigualmente os iguais também do ponto de vista tributário. Aquele que tem mais capacidade econômica vai pagar mais, e aquele que tem menos vai pagar menos. Na essência é isso, tá? Bom, quais são os instrumentos para a gente concretizar essa capacidade contributiva? Basicamente 4. A proporcionalidade, vou falar devagar, proporcionalidade. Segundo, progressividade. Terceiro, seletividade. Quarto, personalização. Proporcionalidade, progressividade, seletividade e personalização. Como é que se adota a técnica
da proporcionalidade. Da seguinte forma: você, quando vai na prática cobrar um tributo, você pega uma alíquota, que é um percentual, e essa alíquota vai incidir sobre uma base de cálculo, que corresponde normalmente ao valor daquela riqueza que está sendo exteriorizada. Um exemplo prático fica tranquilo de entender. Falei do imóvel do Matheus, R$700 mil. Bom, o IPTU, se não me engano, aqui em Niterói é de 1%, é a alíquota. Então, quanto é que o Matheus vai pagar de IPTU? 1% de R$700 mil, R$7 mil. Tá? R$7 mil vai ser o IPTU do Matheus. Bom, vamos supor que a Isabela tem um imóvel de R$1 milhão em Niterói. Quanto ela vai pagar de IPTU? 10 mil reais, não é isso? 1% de 1 milhão. Sofia tem um imóvel de 1 milhão e 500. Quanto é que ela vai pagar de IPTU? 1% sobre 1 milhão e 500, 15 mil reais. Ele pagou 7 mil, Isabela pagou 10 mil, Sofia pagou 15 mil. Tá? Percebam que quem exteriorizou mais riqueza pagou mais imposto. Embora não tenha havido a variação da alíquota, sempre foi de 1%, mas naturalmente com o aumento da base de cálculo, isso resultou numa conta em que quem demonstrou mais capacidade contributiva acabou pagando mais tributo. Quem é que tem mais capacidade contributiva objetiva? Quem tem um imóvel de 1 milhão e 500 ou quem tem um imóvel de 700 mil? Quem tem um imóvel de 1 milhão e 500. Ela pagou 15 mil, ele pagou 7 mil. Tranquilo, né? Proporcionalidade é muito tranquilo. Só que a gente tem um outro instrumento, que é o instrumento, é o segundo, que é o da progressividade. Proporcionalidade é adotada em muitos tributos. Na maior parte dos tributos é proporcionalidade. Mas existe a progressividade. E o que significa, como é que funciona esse instrumento da progressividade? Funciona da seguinte forma: se adota uma alíquota que vai aumentando com o aumento da base de cálculo. Vai aumentando conforme vai aumentando a base de cálculo. Quanto maior a base de cálculo, maior é esse percentual. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo para diferenciar a progressividade da proporcionalidade. Primeiro é proporcionalidade, a segunda é progressividade. Vamos lá, vou simplificar números, tá, pessoal? Para a gente ter uma facilidade de entender, porque a aula é de matemática. E vocês vão ver, o tributário você precisa fazer pouca conta, tá? Quem vai fazer conta, normalmente conta difícil é o contador. A gente tem que saber o fundamento jurídico. Vamos lá. Vamos supor que a gente esteja diante do imposto de doações e transmissões causa-morte, o ITCMD, que é o imposto estadual. Antes da reforma tributária, ele podia ser proporcional. Depois da reforma tributária, a Constituição mudou, determinando que ele fosse progressivo. Agora ele obrigatoriamente tem que ser progressivo. Então, vamos pensar no ITCMD ou ITD proporcional primeiro. Dani vai receber uma herança. Uma herança, vamos supor que a alíquota seja de 1%. Tudo bem? Não é, normalmente é 4%. Começa por 4%. Mas vamos lá, só para facilitar nossa conta. Dani vai receber uma herança de 100 mil reais. E vai ter que pagar 1% de ITD. Quanto é que a Dani vai ter que pagar de ITD? 100 mil reais, 1%, mil. Eu recebo uma herança de 200 mil reais e vou pagar 1% de ITD. Quanto é que eu vou ter que pagar? 2 mil. Matheus recebe uma herança de 300 mil reais.
vai pagar 1% de TD. Quanto é que ele vai pagar? 3 mil. Tranquilo? Percebam que essa é proporcionalidade. Não variou a alíquota de acordo com a base de cálculo. Agora vamos supor que esse ITD seja progressivo. Utiliza o segundo instrumento, que é a progressividade. E a lei diz assim, para quem recebeu uma herança de 100 mil, a alíquota será de 1%. Se receber uma herança de 200 mil, a alíquota será de 2%. Se receber uma herança de 300 mil, a alíquota será de 3%. Se receber de 400 mil, será de 4%. Então, como é que vai ficar? Dani recebeu de 100 mil, vai pagar 1.000. Rodrigo recebeu de 200 mil, 4 mil, vou pagar 2%. Né? Mateus recebeu de 300 mil, com a alíquota de 3%, 9%. Percebam que a técnica da progressividade é mais agressiva, muito mais agressiva para apurar a capacidade contributiva. E qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte, pessoal. Por estudos econômicos, socioeconômicos, se conclui que aquele que revela mais riqueza, ele tem mais facilidade de pagar tributos de forma a não atingir situações relacionadas ao mínimo existencial dele. Entendeu? Ou a situações que são situações de consumo normal. Então, são cálculos socioeconômicos, tá, pessoal? Então, por exemplo, poxa, a Dani recebeu 100 mil. Bom, vai pagar 1.000, vai sobrar 99 mil reais para ela. É uma quantia considerável e tudo, mas isso vai resultar, ela com 99 mil, talvez ela vai poder comprar algumas coisas, claro, muitas coisas, mas olha a diferença. Quem recebe 200 mil de herança, se pagar 2 mil reais, vai sobrar 198 mil para a pessoa, que é uma quantia bastante superior a 99 mil, ou seja, vai sobrar ainda uma bela de uma quantia para a pessoa usufruir. Quem recebeu 300 mil, se pagasse só 3 mil, ele ainda vai ter 297 mil para gastar como quiser. Então, esses estudos socioeconômicos dizem, olha, esse sujeito, se pagar 9 mil, ele não vai sentir tanto. Ainda vai ter 291 mil para gastar como quiser. Certo? É uma situação socioeconômica, sabe? É de qual é a sensibilidade para a vida da pessoa de ter uma tributação mais elevada se ele recebe, se ele pratica, ele exterioriza uma riqueza maior ali, naquele ato que ensejou a incidência do imposto. Isso, gente, pra gente é uma coisa... Vocês já tinham ouvido falar nesse negócio de proporcionalidade e progressividade? Talvez sim, talvez não. No Brasil, isso não é um debate, assim, que a gente tenha no dia a dia. Mas, segundo os meus professores de direito tributário, isso é uma coisa que nos Estados Unidos é um debate social do dia a dia, que separa democratas e republicanos, certo? Então, é uma das pautas. O republicano, ele prefere a proporcionalidade, enquanto o democrata, ele prefere a progressividade, como regra. Os liberais, normalmente, vão preferir a proporcionalidade. Vão dizer, olha, se sobrar mais dinheiro para a pessoa, tudo bem. Essa pessoa vai gastar como quiser, e quando gastar, vai pagar imposto sobre consumo. As pessoas de vertente mais socialista naquela classificação do Daciano Burri que a gente trouxe, vão defender mais a progressividade. Falam, olha, é mais interessante se extrair maior patrimônio do particular, transferir para os cofres públicos, tendo em vista o protagonismo do Estado no desenvolvimento. Está vendo como as coisas se encaixam, né? Tudo que eu falei nas primeiras aulas se encaixa? Então os democratas, eles tendem a preferir a progressividade, que é muito mais agressiva. No Brasil, a gente tem alguns impostos que são
obrigatoriamente progressivos. A Constituição determina que sejam. Então, o imposto sobre heranças hoje é obrigatoriamente progressivo. O ITCMD. O imposto de renda, ele sempre foi obrigatoriamente progressivo no Brasil. Então, as alíquotas do imposto de renda vão variar de acordo com a renda daquela pessoa. Então, elas começam em 7,5%, depois, salvo engano, 15%, depois 22,5%, e para quem ganha mais que R$7.000, se não me engano, 22,5%. Eu tenho depois essas alíquotas aí. Né? Bom, 7,5. Não, 27,5. 27,5 é o último. Eu só não sei. Porque para mim, Dani, por favor, tabela progressiva do imposto de renda, só para falar do pessoal. Tudo bem? Então tem essa progressividade. A regra hoje mudou um pouquinho, que foi criada uma isenção para quem ganha até R$5.000. Né? Tá fácil aí? Tributação 2026. A base de cálculo é até 2.428 não tem. De 2.428 a 2.823 é de 7,5%. Aí depois, até 3.751 é 15%. Até 4.664, 22,5%. E acima de 4.600, 27,5%. 7,5%. Depois tem que ver como se compatibiliza com essa isenção de até 5.000 que o governo criou. Sim. Isso é assim, mas tem que compatibilizar depois com a isenção. Tudo bem, pessoal? Então ele é progressivo. E o ITR também é progressivo, que é o Imposto Territorial Rural. Só que é uma progressividade que não é uma progressividade fiscal, é uma progressividade extrafiscal. Já falei sobre isso com vocês? Diferença de fiscal e extrafiscal? Não, ainda não. Então, fiscal, uma coisa que é um tributo fiscal, uma progressividade fiscal, quando a gente fala em fiscal, a gente está falando da intenção de arrecadar, certo? Então, o objetivo principal ali é arrecadar dinheiro. Esse é um tributo fiscal. O que é um tributo extrafiscal? O tributo extrafiscal é aquele que a intenção preponderante não é arrecadar, por incrível que pareça. A intenção preponderante é induzir a um comportamento. Isso é o tributo extrafiscal. Então, por exemplo, está faltando trigo no Brasil. A produção foi baixa e o mercado internacional tem comprado todo o trigo brasileiro, porque a commodity está com um valor elevado, então está valendo a pena exportar o trigo. E o produtor nacional, em vez de vender para o mercado interno, está exportando o trigo. E isso está resultando numa falta de trigo no Brasil, falta de pão. O pão está num preço elevadíssimo, porque o trigo está caro no mercado internacional, porque tem pouco. Então, o que o governo pode fazer? Pode aumentar o imposto de exportação do trigo para induzir a um comportamento de fazer com que saia tão caro exportar o trigo que o produtor brasileiro prefira vender no mercado interno e assim suprir o problema da falta de trigo no Brasil. Então, o imposto de exportação é um tributo extrafiscal. Ele serve só para induzir um comportamento. O ideal seria não arrecadar. Por quê? Porque se o Estado, a União está arrecadando, é sinal que o sujeito exportou o trigo. E a intenção era justamente que não exportasse. Era que vendesse no mercado interno. É um tributo extrafiscal. Tudo bem? Vou dar outro exemplo. Eu demorei pra caramba para comprar carro. Eu já tinha passado no concurso da Procuradoria. Aí só quando a minha esposa engravidou, a minha primeira filha, é que a gente resolveu comprar um carro. A gente achou que seria importante, uma necessidade de levar na maternidade e tal.
E na época eu procurei muito carros assim que tivesse pelo menos um ar-condicionado, tivesse o básico, né? E vi que tinha uma diferença absurda dos preços dos carros nacionais para os carros chineses naquela época. Estavam entrando carros chineses completaços, assim, na época, o que era o completão? Era direção hidráulica, ar-condicionado, direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, airbag. Aí, o carro chinês estava entrando, sei lá, com 27 mil na época, eu comprava um completão chinês, da Jack Motors. E os carros nacionais estavam ali 28, 29. E estava havendo uma venda muito grande de carros chineses. Isso estava prejudicando a indústria nacional. Então, o que o governo na época fez? Aumentou a alíquota do imposto de importação de carros chineses para tornar cara a compra de carros chineses e assim fomentar que as pessoas comprassem um carro nacional de modo a prestigiar a indústria nacional. Então é um tributo que visa a induzir um comportamento e não propriamente a arrecadar. Tudo bem? Um imposto de importação. Então isso é um imposto extrafiscal. Certo? Então, bom, só para a gente também essa informação importante. Então, vocês entenderam então a diferença de proporcionalidade para progressividade? Tudo certo? Vamos lá. A terceira técnica é seletividade. Seletividade. Essa é uma técnica que incide sobre os tributos que são cobrados pelo consumo de determinados bens ou coisas. Bens ou coisa é a mesma coisa. Sobre o consumo de bens ou alguns serviços. Tributos que incidam sobre serviços ou sobre a venda de mercadorias, venda de coisas. Quero dar um exemplo para você, assim, explicar isso de uma forma bem legal. Esses impostos sobre o consumo, sobre venda de bens, eles normalmente são cobrados de quem está vendendo bem. Vamos pensar no supermercado. Thaís, né? Thaís vai no supermercado mundial, vai fazer uma compra. Fazer uma compra de mês, comprar tudo que você precisa daquele mês. Você, sua família e tal. Gastou R$1.000, tudo bem? O mercado, ele está vendendo R$1.000 em bens, em mercadorias. O mercado vai ter que pagar um imposto, que chama ICMS, Imposto da Circulação de Mercadorias. Tudo bem? Normalmente, a alíquota média do ICMS é de 20%. A alíquota média vai variar, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, a Thaís, ela comprou R$1.000 em bens, só que o mercado vai ter que pagar R$200 de ICMS por causa da compra dela. E a lei permite que o mercado repercuta o valor do ICMS para o cliente. Ele pode transferir todo o ICMS para o cliente. A lei permite isso no ICMS. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a conta da Thaís, no final das contas? R$1.200. Ela vai pagar R$1.000 das compras, mais R$200 que o mercado está repercutindo, está passando para ela. Tudo bem? Vamos supor que a remuneração mensal da Thaís seja de R$2.000, só para a gente ter uma facilidade de conta aqui. 2.000. Quanto é que R$200 representa nessa renda mensal de R$2.000 dela? 10%. Então a Thaís, que ganha R$2.000, essa compra de mercadoria, por conta dessa transferência, dessa repercussão, resultou num pagamento de cerca de 210% da renda dela, foi para indiretamente pagar esse tributo do mercado. Certo? Agora, vamos pensar no Mateus.
Vamos supor que o Matheus receba 20 mil reais por mês. Tudo bem? 20 mil. E ele faz exatamente a mesma compra que a Thaís. Então ali, lado a lado, com a mesma compra, os dois se encontraram no mercado, vamos comprar a mesma coisa. Um compra arroz, outro compra arroz, um compra feijão, outro compra feijão, outro compra macarrão, outro compra macarrão, outro frango, outro compra frango, mesma compra, mesmo carrinho de compra. Um está no caixa, o outro está no outro caixa, os dois estão juntos, batendo papo. Ele recebe 20 mil reais por mês. Gastou R$1.000, o supermercado repercutiu os R$200. Quanto é que representa esses R$200 no orçamento do Matheus? 1%. Né? 200 para quem ganha 20 mil, 1%. Olha que interessante. Quem tem mais capacidade contributiva nesse exemplo, a Thaís ou o Matheus? O Matheus. E o Matheus pagou 1%, enquanto ela pagou 10%. Ou seja, quem tem mais capacidade contributiva pagou 1%. Quem tem menos capacidade contributiva pagou 10%. Qual o nome que se dá a isso? É o contrário da progressividade, é regressividade. Se chama uma regressividade na tributação. Isso é típico, isso acontece muito nos impostos do consumo de bem. Sabe por quê? Porque tanto o rico quanto o pobre ele vai precisar comprar arroz, feijão, macarrão, frango, certo? Tudo bem? Então a compra vai ser, no consumo, vai ser igual. Então como é que se resolve esse problema? Se resolve por esse terceiro instrumento da capacidade contributiva, que é a seletividade. A seletividade vai dizer assim, aqueles produtos que são supérfluos deverão ter uma alíquota mais alta do que os produtos essenciais, pressupondo que a pessoa com maior capacidade contributiva vai comprar produtos supérfluos, enquanto a pessoa com menor capacidade contributiva vai comprar produtos essenciais. É uma pressuposição, certo? Então, por exemplo, qual é a alíquota dos produtos da cesta básica do ICMS? 7%. A alíquota média do ICMS é 20%, mas por conta da seletividade, o cesta básica é 7%. Qual é a alíquota, por exemplo, do uísque? O uísque é essencial ou não é essencial, gente? Não é essencial, me desculpem os pinguços aí, né? Mas não é, né? O uísque vai ter uma alíquota superior a 20%, sei lá, 28%. Tem uma coisa que eu só descobri que existe, sim, com esse nome, né? Depois que eu passei a estudar esse assunto da seletividade. Você sabe o que é peleteria? É a fabricação de casacos de pele. Salvo engano, é 35% a alíquota de um casaco de pele. Perfume francês. Queijo Roquefort. São bens que vão ter uma alíquota elevada. Porque a seletividade vai dizer quem se pressupõe que quem consome esses bens são pessoas com maior poder aquisitivo. Então, uma forma de tentar, uma técnica para atingir os impostos, essa situação de venda de bens, certo? Da mesma forma, os serviços, a rigor se poderia tributar mais alguns serviços que são menos essenciais. Por exemplo, hoje em dia eu vejo estética de carro, né? Todo mundo que lavava carro agora né, em vez de lava-jato estética automotiva. Aí você recebe o folder, né? Pô, sinta-se como o Eike Batista andando com um carrão e tal. Isso aqui, uns folders assim meio, né? Então, olha, se a gente for considerar um serviço que não é essencial, pessoal, ele pode ser tributado com uma alíquota mais alta. Né? O sujeito vai fazer, é que é difícil, sempre esse é um tema meio delicado, que tem coisas que supostamente são essenciais ali para algumas pessoas e coisas que são menos essenciais. Mas existe um certo consenso em relação a algumas coisas. Né? E aí você pode ter alíquotas diferenciadas por conta da seletividade. Tudo bem?
Bom, eu tive um caso na PGN, é interessante assim, são casos que valem a pena falar que ajudam na memória. Houve uma licitação enorme, que eu trabalhei lá na Procuradoria do Município, na época eu não estava na tributária, eu estava na PADM, que é a que cuida da parte mais administrativa de contratos, etc., entre outras coisas. E a gente fez uma licitação para compra de papel higiênico. Imagina o tamanho desse contrato, pessoal. Contrato para papel higiênico para todas as escolas municipais, todos os postos de saúde municipais, todas as repartições públicas municipais. Contrato muito grande. Estava na especificação do contrato, o termo de referência, né, que o papel higiênico teria que ter folha dupla. Você julgou que seria o papel mais adequado para os alunos, professores, pacientes, e servidores públicos, pessoas, papel higiênico de folha dupla. E o sujeito deu um preço para papel higiênico de folha dupla, sei lá, 8 milhões por mês, chutando o valor. E aí o que acontece? Houve uma mudança. O papel higiênico e o folha dupla, ele era considerado item da cesta básica, como um item essencial. O governo do estado encaminhou um projeto de lei e tal, e a LERJ substituiu, disse que papel higiênico de folha dupla não poderia ser considerado item essencial, só o de folha simples, item essencial. E aí, sabe aquele cor-de-rosa? Aquele papel cor-de-rosa seria item essencial, tá, pessoal? Foi alterado. E aí, como deixou de ser item essencial, a alíquota saiu de 7% para 20%. Imagina a diferença dessa alíquota nesse contrato milionário. O que o fornecedor do papel higiênico quis fazer? Quis fazer a chamada, diante de uma imprevisibilidade do contrato, vocês já estudaram isso em administrativo, a possibilidade de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Lembra que vocês estudaram isso em administrativo? Chegaram a estudar? Essa imprevisibilidade foi causada por um fato. Qual o nome desse fato? Fato do príncipe. Lembra disso? Vocês estudaram isso em administrativo, né? Fato do príncipe. Foi um evento governamental que gera efeito num contrato administrativo. Fato do príncipe. Bom, ele alegou o fato do príncipe, uma mudança do governo estadual que impacta no contrato com o município. A gente na PGN recebeu aquilo, aí ficou naquela dúvida, será que isso é pacto do príncipe ou risco do negócio? Então tinha essa discussão, né? E em bom tempo a LERJ voltou atrás e reintroduziu o papel higiênico de dupla folha na lista dos itens essenciais. Tudo bem? Alívio da galera. Então, o papel higiênico, aí acabou a discussão, resolveu o problema, não foi... Entenderam a questão da seletividade, como tem impacto? Uma coisa muito legal, gente, a gente pega a lista dos itens básicos no Rio de Janeiro, da cesta básica. Tem coisa como repelente, protetor solar, fator de proteção acima de 30. Tudo bem? Esse, no meu caso, realmente é item essencial, né? E cada estado pode trazer outras coisas, certo? Pois é. O estado, por exemplo, gente, não sem nenhum julgamento no que eu vou falar. Alguns estados do Nordeste e até em Minas Gerais, os locais de Minas, existe uma coisa que é da cultura do local, o uso da cachaça, né? Que é uma coisa, como é que... Eu não estou querendo dizer faz mal, faz bem, mas, olha, se aquela coisa está tão incorporada na cultura daquele estado, a utilização como um alimento que se utiliza culturalmente ali... Quando eu estive em Cuba, pessoal, em 97, o governo distribuía algumas cestas básicas. Eram muito singelas as cestas básicas.
mas na cesta básica tinha charuto e tinha ali uma dosezinha de rum, tá? Uma coisa que naquela cultura faz sentido, certo? Então, só para vocês entenderem que isso pode variar de estado para estado, tudo bem? Entenderam a seletividade? Entenderam? E a última técnica é a personalização. Alguém vai apresentar trabalho hoje, Dani? Não, né? Hoje não. Personalização. O que é a técnica da personalização? Essa técnica tem muito a ver com o que eu falei dos impostos pessoais, de que em alguns tributos, especialmente no imposto de renda, existe uma preocupação de olhar para a pessoa, personalização, para a pessoa, persona do contribuinte. Então, olha para a pessoa e vê quantos filhos ele tem, qual o gasto de saúde, certo? A gente tem uma situação, por exemplo, existe uma lei que dá isenção de imposto de renda para pessoas que tenham problemas gravíssimos de saúde. Exemplo, neoplasia maligna, hepatopatia grave, cardiopatia grave, cegueira também? HIV, monocular. Então tem ali uma lei que determina essas doenças gravíssimas, que a pessoa faz jus à isenção de imposto de renda quando aposentada. Porque se pressupõe que a pessoa, para puxar o tratamento dessas doenças, ela vai necessitar de recursos. Remédio contra o câncer é muito caro, coquetel de HIV é muito caro. Então, a lei olha para aquela pessoa e calibra a tributação de acordo com a situação pessoal dela. Tudo bem? Bom, essas são as 4 técnicas, tá, pessoal? Deixa eu agora falar uma situação jurisprudencial, que é a seguinte. Essa redação do 145 é uma redação muito ruinzinha, tá, do parágrafo 1º. A da Constituição de 46 era muito melhor. Essa redação do 145, parágrafo 1º, gerou muita confusão na jurisprudência. Sempre que possível, vírgula, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, o que o Supremo entendia na década de 80 do século passado? O Supremo entendia que o princípio da capacidade contributiva ele seria aplicado só aos impostos pessoais. Por causa dessa redação truncada, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, ele restringe aos impostos e não a todos os tributos. É os impostos pessoais e não os impostos reais. Então, o Supremo basicamente restringia o princípio de capacidade contributiva ao imposto de renda. É um outro imposto que é pacificamente imposto pessoal. Um princípio que é um dos princípios mais importantes do sistema tributário nacional, aplicado apenas a uma das dezenas de tributos que existem por aí. Só um imposto de renda. Certo? E ele ia a fundo nessa interpretação de tal forma que ele dizia assim: bom, se o princípio da capacidade contributiva ele só se aplica aos impostos pessoais, logo, os instrumentos de concretização do princípio da capacidade contributiva, progressividade, seletividade, né? Eles só podem ser aplicados aos impostos pessoais, salvo se a Constituição expressamente entrega ao imposto real a possibilidade de utilizar algum desses instrumentos. Essa era a visão dele. Então, por exemplo, a Constituição, na redação originária da Constituição de 88, ela já previa que o ITR
ele tinha que ser progressivo para desestimular a capacidade, as propriedades improdutivas. Ou seja, uma progressividade extrafiscal. Por isso que eu falei de extrafiscalidade para vocês lá atrás. Então, essa progressividade era só para fins extrafiscais. Ou seja, quanto mais improdutiva a propriedade, maior será a alíquota do ITR. Tudo bem? Essa é a ideia. Não era assim, quanto maior o valor da propriedade, maior a alíquota. Não era progressividade fiscal. Era só para induzir um comportamento, evitar latifúndios improdutivos. Certo? Da mesma forma, pessoal, na redação originária da Constituição, só existia a progressividade extrafiscal do IPTU, esse Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que estava lá no final da Constituição, no capítulo da ordem social, da função social da propriedade urbana, tá? Que era assim, uma previsão que consta na Constituição desde a redação originária. Bom, nós temos direito de propriedade no Brasil? Sim ou não? Sim. 3 lugares da Constituição diz que tem direito de propriedade. Caput do artigo 5º, salvo engano, inciso 22, e lá nos princípios da ordem econômica, direito de propriedade privada. Só que nossa propriedade privada tem que cumprir a função social, certo? Função social da propriedade. Como é que se cumpre a função social da propriedade urbana? Vocês sabem como é que cumpre a função social da propriedade urbana? A Constituição vai dizer: se aquele imóvel urbano está de acordo com o plano diretor, ele cumpre a sua função social. Lembra de plano diretor? Vocês estudaram isso aqui em administrativo? Né? O plano diretor, que é uma lei decenal, que os municípios eles têm que aprovar, dizendo como será a urbanização, as regras de urbanização. Então, por exemplo, eu não conheço nenhuma boate que fique em Caraí. Não sei se tem boate em Caraí. Acho que não. Nem indústria. Em Caraí eu não vi nenhuma indústria em Caraí. Provavelmente o plano diretor veda boates e indústrias. Certo? Normalmente boate, mais para a região oceânica, São Francisco, não sei se ainda tem alguma. Né? Agora, por exemplo, prédios residenciais. Caraí pode. Muitos, tem muitos. Agências bancárias. Farmácia. Né? Farmácia que mais tem. Né? Então, até é motivo de piada, né? Farmácia em Niterói é motivo de piada. Então, já no Rio de Janeiro, pessoal, tem regras do plano diretor que diz que farmácia não pode ter uma farmácia a menos de tantos metros de outra farmácia. É uma regra do plano diretor. Então, essa é uma lei que organiza o espaço interno. Normalmente, o plano diretor ele é muito contrário a terrenos baldios. Terrenos que ficam ali sem nenhuma utilização. Terreno baldio, pessoal, é uma tragédia numa cidade. Imagina um terreno baldio. Eu esteve aqui no Ingá, recentemente na Tiradentes, na esquina da Tiradentes com Pereira Nunes, se não me engano, tinha uma casa espetacular, uma casa lindíssima. Eu não sei quem é do Ingá, assim, talvez lembre dessa. Era uma casa, gente, sei lá, uma casa assim muito bonita de esquina. E essa casa foi demolida para construir um prédio, mas foi no auge de uma crise econômica brasileira e ficou um tempão sem construir. Eu morava aqui no Ingá e esse terreno aglomerava mosquito, tinha um monte de confusão, de rato, de coisa. Normalmente terrenos baldios são utilizados para rota de fuga de pequenos crimes, para consumo de drogas, certo? Então, se a Constituição diz, se tem um terreno não edificado, né, um terreno baldio, que as pessoas mantêm muitas vezes só para reserva de valor,
Deixa valorizar para depois vender para construir, né? Bom, e que está contra o plano diretor, os municípios, eles podem notificar o proprietário para que parcele aquilo, construa, faça uma edificação ou faça um loteamento ali. Se esse proprietário não fizer a edificação ou parcelamento depois de um determinado tempo, a Constituição desde 88 permite a cobrança de um segundo IPTU, que vai ser progressivo no tempo. Começa com uma alíquota, por exemplo, de 1%. Então, além do 1% que o sujeito já paga no IPTU fiscal, ele vai pagar um IPTU extrafiscal de 1% no primeiro ano, 2% no segundo ano, 4% no terceiro ano, 8% no quarto ano, aumentando até chegar a 15%, que é o que o Estatuto da Cidade determina como máximo. Ou seja, o IPTU que é progressivo no tempo para o sujeito ser estimulado a um comportamento que é o de construir. E se não funcionar isso, pode haver desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Então, esse IPTU progressivo extrafiscal, o Supremo liberava. Dizia, olha, tudo bem que a progressividade é um instrumento da capacidade contributiva, mas nesse caso a Constituição está expressamente prevendo, não é bem para a capacidade contributiva, é mais para a função social da propriedade. E os municípios que criavam no passado IPTUs progressivos fiscais, como o município do Rio de Janeiro, de acordo com a capacidade contributiva, né, o imóvel do Lucas vale 700, então a alíquota de 0,7%. O imóvel da Sofia vale 1 milhão, a alíquota de 1%. O imóvel da Isabela, 1,5 milhão, a alíquota de 1,5%. Está vendo que esse era progressivo fiscal. O Supremo entendeu que era inconstitucional. Por quê? Porque dizia IPTU é imposto real. E a Constituição admite a capacidade contributiva só para impostos pessoais. Essa é a redação horrorosa. Logo, se é imposto real, não admite a capacidade contributiva e nem seus instrumentos, como a progressividade. Fez até a súmula, não era vinculante não, fez uma súmula dizendo que IPTU progressivo era inconstitucional. E TBI progressivo é inconstitucional. É tipo súmula 668, depois dá uma olhadinha pra gente daí. A súmula do IPTU progressivo e do ITBI progressivo. Sei que é perto de 666, que eu como procurador do município, achava tão ruim, né, que achei que a súmula tinha que ser 666, né, que é aquele número... Né. Então, é 667, né? É 668, uma coisa assim. Então, pessoal, mas o Supremo mudou de jurisprudência ao longo do tempo. Tá? Hoje, o Supremo entende que o princípio da capacidade contributiva não se aplica apenas aos impostos, mas sim a todos os tributos, inclusive os tributos reais. E a todas as espécies tributárias. Ao IPTU, às taxas, às contribuições especiais, às contribuições de melhoria, se aplica a todas as espécies tributárias. Claro que vai se aplicar de forma diferente a cada uma delas, mas vai se aplicar a todas as espécies tributárias. Achou? É o do IPTU ou do ITBI? As duas. Tá. A do IPTU é a súmula 668 do STF. Ela diz: é inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional de 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinado a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Tá, o que aconteceu? Quando ele declarou a inconstitucionalidade da progressividade fiscal do IPTU, os municípios se mobilizaram lá no Congresso Nacional e foi aprovada uma PEC, que deu origem a essa emenda 29, que determinou expressamente que poderia haver a progressividade fiscal no IPTU. Tá? Então, antes seria inconstitucional, depois já teria. É chamada correção legislativa da jurisprudência. Tudo bem? Eu do ITBI. E tem a súmula 656 também do STF, que a tese é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para imposto de transmissão intervivos de bens móveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Por quê? Porque o ITBI é o imposto real também, certo? Só que
essa súmula do ITB, por exemplo, está para ser cancelada, porque hoje o Supremo entende que a progressividade ela pode atingir a todos os tributos, tá? Eu vou fazer a chamada agora, na aula que vem eu vou começar lendo as emendas dos acórdãos mais modernos que mudaram essa jurisprudência, tá? E a gente vai, na aula que vem, já falar do princípio da legalidade tributária também. Deixa eu só dar um aviso também, eu não sei se todo mundo aqui já colocou o nome lá no dia do trabalho que vai apresentar. É importante porque às vezes as pessoas deixam para o final e vai ficando sem vaga. Hoje, por exemplo, era um dia que tinha vaga e ninguém apresentou. Então fica aí o recado dado, não demorem muito. Isso depois é um sufoco, tá, pessoal? Porque a pessoa não tem mais vaga, a gente não tem mais tempo para apresentar um trabalho e perde 3 pontos, faz muita falta. Esses 3 pontos são, assim, 3 pontos valiosos. Vou fazer a chamada então.